Capítulo 8. Mobilize Mobile. Aquele rapto, tão brutalmente executado, consumara-se num piscar de olhos, e meus companheiros e eu perdemos todas as referências. Ignoro o que eles sentiram ao ser introduzidos naquela prisão flutuante, sei apenas que um sinistro calafrio percorreu minha epiderme. Com quem lidávamos? Provavelmente com piratas de uma nova espécie, que exploravam o mar à sua maneira. Mal o estreito alçapão fechou-se sobre mim, vi-me envolto numa escuridão profunda. Meus olhos, impregnados da luz externa, não discerniam nada, apenas senti meus pés descalços em contato com as barras de uma escada de ferro. Ned Land e Conselho, vigorosamente imobilizados, vinham atrás de mim. Ao pé da escada, uma porta se abriu e voltou a se fechar às nossas costas, com um estrondo. Estávamos sozinhos. Onde? Eu não poderia dizer, menos ainda imaginar. O breu era completo, um breu tão denso que após alguns minutos meus olhos ainda não haviam captado nenhuma daquelas cintilações indefinidas que flutuam nas noites mais fechadas. Nesse ínterim, Ned Land, furioso com aqueles maus modos, dava livre curso à sua indignação. Com 1000 diabos! E exclamava: aí está uma gente que poderia dar aulas de hospitalidade aos caledonios. Só falta serem antropófagos. Isso não me admiraria, mas declaro que não me comerão sem que eu proteste. Acalme-se, amigo Ned, acalme-se, respondeu tranquilamente. Conselho. Ainda não estamos no espeto. No espeto, não, retrucou o canadense, mas no forno, com certeza. Que breu. Felizmente, não larguei minha boa knife, e continuo a enxergar o suficiente para usá-la. O primeiro bandido que me encostar a mão. Não se exalte, Ned, recomendei ao arpoador, e não nos comprometa com violências inúteis. Quem sabe não estão a nos escutar. Melhor tentarmos descobrir onde estamos. Eu caminhava tateando. Dei 5 passos, topei com uma divisória de ferro, feita com placas rebitadas. Em seguida, voltando-me, esbarrei numa mesa de madeira, junto à qual estavam alinhados vários banquinhos. O assoalho dessa prisão dissimulava-se sob uma grossa camada de fórmel, que abafava os passos. As divisórias uniformes não sugeriam nenhum indício de porta ou janela. Conselho, dando uma volta no sentido oposto, juntou-se a mim, e retornamos ao centro da cabine, que devia ter uns 6 metros de comprimento por 3 de largura. Quanto ao pé direito, Ned Land, com toda a sua altura, não conseguiu medi-lo. Meia hora já se passará sem que a situação se alterasse, quando subitamente, da treva mais absoluta, nossos olhos passaram a luz mais lancinante. Nossa prisão iluminou-se de chofre, ou melhor, encheu-se de uma matéria luminosa de tal forma intensa que, no início, não pude suportar seu reflexo. Por sua alvura e intensidade, verifiquei tratar-se da mesma iluminação elétrica que produzia o magnífico fenômeno fosforescente em torno da embarcação submarina. Após ter involuntariamente fechado os olhos, reabri-os, e vi que o agente luminoso emanava da metade fosca de um globo, embutido no teto da cabine. Finalmente! Luz! Exclamou Ned Land, que, sem largar a faca, permanecia na defensiva. Sim, respondi, arriscando a antítese, mas nem por isso a situação é menos tenebrosa. Que o patrão arranje um pouco de paciência, manifestou-se o impassível Conselho. A brusca iluminação da cabine permitia-me examiná-la em seus menores detalhes. Seu mobiliário resumia-se à mesa e aos 5 banquinhos altos. A porta invisível devia estar hermeticamente fechada. Nenhum ruído chegava aos nossos ouvidos. Tudo parecia morto no interior da embarcação. Avançava, mantinha-se na superfície do oceano, penetrava em suas profundezas? Eu não fazia ideia. Entretanto, o globo luminoso não se acendera sem motivo, e eu esperava que os homens da tripulação aparecessem de uma hora para outra. Quando queremos esquecer as pessoas, não iluminamos suas masmorras. Eu não me enganara. Ouvimos um ferrolho, a porta se abriu, surgiram 2 homens. Um deles era de baixa estatura, atarracado, ombros largos, membros robustos, cabeça volumosa, cabeleira abundante negra, bigode cheio, olhar agudo e penetrante, personalidade marcada pela vivacidade meridional que na França caracteriza as populações provençais. Diderot afirmou muito pertinentemente que o gestual do homem é metafórico, e aquele homenzinho era certamente a prova viva disso. Percebia-se que em seu linguajar corriqueiro devia prodigalizar prosopopeias, metonímias e hipálages.
O que, aliás, nunca estive em condições de verificar, pois na minha presença ele continuou a usar um idioma extravagante e absolutamente incompreensível. O segundo desconhecido merece uma descrição mais detalhada. Um discípulo de Gratiola ou Ingeu teria lido sua fisionomia como um livro aberto. Reconheci incontinenti suas características predominantes em autoconfiança, pois a cabeça destacava-se nobremente sobre o arco formado pela linha dos ombros e os olhos pretos olhavam com fria segurança, a calma, pois a pele, mais pálida que rosada, sugeria a tranquilidade do sangue, a energia, demonstrada pela rápida contração dos músculos superciliares, enfim, a coragem, pois a vasta respiração denotava a grande expansão vital. Eu acrescentaria que era orgulhoso, que seu olhar firme e calmo parecia refletir pensamentos elevados, e que, desse conjunto, da homogeneidade das expressões nos gestos corporais e faciais, a crer na opinião dos fisionomistas, resultava uma indiscutível franqueza. Senti-me involuntariamente tranquilizado em sua presença, e tive um bom presságio com relação à nossa entrevista. O personagem poderia ter 35 ou 50 anos, eu não saberia precisar. Era alto, testa larga, nariz aquilino, a boca desenhada com nitidez, dentes magníficos, mãos finas e esguias, eminentemente psíquicas, para empregar uma palavra da quiroscopia, isto é, dignas de servir a uma alma elevada e apaixonada. Aquele homem decerto configurava o mais admirável tipo com que eu já me deparara. Detalhe singular, seus olhos, um pouco afastados um do outro, podiam abraçar simultaneamente cerca de um quarto do horizonte. Tal faculdade, verifiquei mais tarde, era duplicada por um poder de visão superior até mesmo ao de Ned Land. Quando o desconhecido concentrava-se num objeto, a linha de seus supercílios franzia-se, suas grandes pálpebras aproximavam-se de maneira a circunscrever a pupila e a estreitar assim a extensão do campo visual, e ele olhava. Que olhar! Como ampliava os objetos apequenados pela distância! Como lhes penetrava a alma! Como atravessava as camadas de água, tão opacas aos nossos olhos, e como lia nas ermas profundezas dos mares. Os dois desconhecidos, trazendo nas cabeças boinas confeccionadas em pele de lontra marinha e calçando botas em pele de foca, usavam trajes num tecido especial, que liberavam a cintura e proporcionavam grande liberdade de movimentos. O mais alto dos dois, visivelmente o chefe a bordo, nos examinou detidamente, sem pronunciar uma palavra. Em seguida, voltando-se para seu companheiro, conferenciou com ele numa língua que não pude identificar. Era um idioma sonoro, harmonioso, flexível, cujas vogais pareciam submetidas a uma acentuação muito variada. O outro respondeu com um meneio da cabeça e acrescentou 2 ou 3 palavras completamente incompreensíveis. Depois, com o olhar, pareceu interrogar-me diretamente. Respondi, em bom francês, que não entendia uma vírgula daquela língua, mas ele pareceu não me compreender e a situação ficou assaz embaraçosa. Que o patrão continue a contar nossa história, incentivou-me conselho. Esses senhores talvez captem algumas palavras. Recomecei o relato de nossas aventuras, articulando nitidamente todas as sílabas e sem omitir um único detalhe. Declinei nossos nomes e características, e em seguida, apresentei formalmente o professor Aronnax, seu criado conselho e mestre Ned Land, arpoador. O homem de olhos meigos e calmos me escutou serenamente, polidamente até, e com uma atenção digna de nota. Mas nada em sua fisionomia indicava que houvesse compreendido minha história. Quando terminei, não pronunciou uma única palavra. Restava ainda a alternativa de falar inglês. Talvez nos fizéssemos entender nessa língua, praticamente universal. Eu a conhecia até certo ponto, bem como a língua alemã, para lê-la sem tropeços. Ora, no nosso caso, o que importava era fazer-se compreender. Vamos, é sua vez, disse eu ao arpoador. Agora é com você, mestre Land, saque da algibeira o melhor inglês jamais falado por um anglo-saxão e trate de ter mais sorte do que eu. Ned não se fez de rogado e recomeçou meu relato, que mal compreendi. O teor foi o mesmo, mas a forma divergiu. O canadense, inflamado por temperamento, injetou-lhe vida. Queixava-se violentamente de ter sido aprisionado, num flagrante desrespeito aos direitos das pessoas, indagou em virtude de que lei o retinham daquela forma, invocou o habeas corpus, ameaçou perseguir aqueles que o sequestravam indevidamente, sacudiu-se, gesticulou, gritou e, finalmente, sinalizou, mediante um expressivo gesto, que estávamos mortos de fome. O que era a pura verdade e de que nos havíamos esquecido completamente. Para sua grande estupefação, o arpoador pareceu não ter sido mais inteligível do que eu. Nossos anfitriões não piscaram.
Era evidente que não compreendiam nem a língua de Arago nem a de Faraday. Bastante confuso, após em vão ter esgotado nossos recursos filológicos, eu não sabia mais que atitude tomar, quando o conselho sugeriu: se o patrão me autorizar, contarei a coisa em alemão. Como assim? Sabe alemão? E exclamei. Como um flamengo, que o patrão me desculpe. Ao contrário, isso me agrada. Adiante, meu rapaz. E Conselho, com sua voz tranquila, contou pela terceira vez as diversas peripécias de nossa história. Porém, apesar das elegantes imagens e da bela entonação do narrador, a língua alemã tampouco obteve sucesso. Enfim, esgotado, reuni tudo o que me restava de meus tenros estudos e aventurei-me a narrar nossas aventuras em latim. Cícero teria tapado os ouvidos e me escorraçado para a cozinha, mas, ainda assim, arrisquei. Mesmo resultado negativo. Definitivamente abortada essa última tentativa, os dois desconhecidos trocaram algumas palavras em sua língua incompreensível e se retiraram, sem sequer nos dirigir um dos muitos gestos reconfortantes vigentes em todos os países do mundo. A porta voltou a se fechar. É um assinte. Vociferou Ned Land, que explodiu pela 20ª vez. Essa é muito boa. Falamos com esses bandidos em francês, inglês, alemão e latim, e não há um suficientemente educado para responder. Acalme-se, Ned. Supliquei ao esquentado arpoador. A fúria não leva a nada. Por acaso não se dá conta, voltou a carga nosso irascível companheiro, de que podemos morrer de fome nesta gaiola de ferro? Não dramatize. Reagiu o Conselho, filosoficamente. Ainda. Podemos resistir por muito tempo. Amigos, eu disse, melhor não desesperar, pois estamos em péssimos lençóis. Por favor, esperem para formar uma opinião acerca do comandante da tripulação deste navio. A minha está formada, retorquiu Ned Land. São uns bandidos. Muito bem. E de que país? Do país dos bandidos. Meu caro Ned, esse país ainda não foi assinalado com precisão no mapa-mundi, mas admito que é difícil determinar a nacionalidade desses dois desconhecidos. Nem ingleses, nem franceses, nem alemães, eis tudo o que podemos asseverar. Mesmo assim, sinto-me tentado a afirmar que o comandante e seu imediato nasceram em baixas latitudes. Há algo neles de meridional. Em todo caso, espanhóis, turcos, árabes ou indianos, eis o que seu tipo físico não permite discernir. Quanto à língua, é absolutamente incompreensível. Eis o inconveniente de não saber todas as línguas, interveio o Conselho, ou a desvantagem de não ter uma língua única. Que de nada adiantaria. Observou Ned Land. Não veem que esses indivíduos têm uma língua própria, uma língua inventada para tirar do sério as pessoas honestas que pedem o que comer. Abrir a boca, mexer os maxilares, engolir com dentes e lábios não significa a mesma coisa em todos os países da Terra? Será que isso não quer dizer, no Quebec e em Pomotu, em Paris e nos Antípodas, estou com fome? Deem-me comida. Oh! O que não falta neste mundo é gente ignorante. Ironizou o Conselho. Justamente quando dizia essas palavras, a porta se abriu e um comissário entrou. Trazia-nos roupas, agasalhos e colotes marinhos, confeccionados numa fazenda cuja natureza não identifiquei. Apressei-me em vesti-los, e meus companheiros me imitaram. Durante esse tempo, o comissário, mudo, surdo talvez, armara a mesa e pusera talheres para 3 pessoas. Finalmente algo sério. Comentou o Conselho. E promissor. Vá acreditando. Respondeu o rabugento arpoador. Que diabos imagina que vamos comer aqui? Fígado de tartaruga, filé de tubarão, bife de cação. É o que veremos. Disse Conselho. As travessas, cobertas por uma campânula de prata, foram simetricamente dispostas sobre a toalha e tomamos nossos lugares à mesa. Definitivamente, lidávamos com pessoas civilizadas, e sem a luz elétrica que nos circundava, eu teria me julgado no refeitório do Hotel Adelphi, em Liverpool, ou do Grand Hotel, em Paris. Todavia devo dizer que, de pão e vinho, nem sinal. A água era fresca e cristalina, mas era água, o que não foi do agrado de Ned Land. Em alguns dos pratos servidos, reconheci diversos peixes delicadamente preparados, mas, a respeito de outros, excelentes por sinal, não fui capaz de me pronunciar e sequer teria sabido dizer a que reino,
vegetal ou animal, sua substância pertencia. Quanto ao serviço de mesa, era elegante e de muito bom gosto. Cada utensílio, colher, garfo, faca, prato, estampava uma letra encimada por uma divisa em epígrafe, e cujo facsímile exato era Mobilize Mobile. Móvel no elemento movente. A divisa caía como uma luva naquele aparelho submarino, com a condição de traduzirmos a preposição in por no e não por sobre. A letra N sem dúvida indicava a inicial do nome do enigmático personagem que reinava no fundo do mar. Ned e Conselho não faziam tantas reflexões. Devoravam a refeição, e não demorei a imitá-los. Eu já me sentia aliviado a respeito de nossa sorte, parecendo-me evidente que nossos anfitriões não pretendiam matar-nos de inanição. Mas tudo termina neste mundo, tudo passa, até a fome de pessoas que não comem há 15 horas. Saciado nosso apetite, a necessidade de sono surgiu, imperiosa. Reação mais que natural, após a interminável noite em que lutáramos contra a morte. Ou muito me engano ou dormirei bastante bem, disse Conselho. Eu já estou dormindo, respondeu Ned Land. Meus dois companheiros deitaram-se no carpete da cabine e dali a pouco mergulharam num sono profundo. Quanto a mim, cedi com menos facilidade à incoercível necessidade de dormir. Demasiados pensamentos acumulavam-se em minha mente, demasiadas perguntas insolúveis espremiam-se dentro dela, demasiadas imagens mantinham minhas pálpebras entreabertas. Onde estávamos? Que força estranha nos carregava? Eu sentia, ou melhor, julgava sentir. O aparelho descendo às entranhas do mar. Tive pesadelos horríveis. Eu vislumbrava naqueles misteriosos covis todo um mundo de animais desconhecidos, congêneres daquela embarcação submarina, viva, em movimento, extraordinária. Então meu cérebro recobrou-se, minha imaginação diluiu-se numa vaga sonolência, e logo mergulhei num sono sepulcral.